Saúdo a todos com a paz do Senhor, falando EBD de volta, esta feita com as lições bíblicas Betel Dominical, Sala dos Adultos. Também esta é a nova lição do trimestre, do novo trimestre, o segundo trimestre de 2025, e ela traz por tema mordomia cristã, a gratidão e fidelidade na administração dos recursos que Deus nos confiou. Mas antes de entrarmos na lição propriamente dita, gostaria de apresentar também a lição Conectar Mais Jovens deste novo trimestre. Também nós vamos falar sobre o assunto Salmos, riqueza e sabedoria para a juventude, tá bom? Papai, mamãe, titio, vovô, que tem aí jovens na faixa dos 18 aos 25 anos, tá? Nós temos então esta lição também e nós temos esta aula também, tá bom? Convide eles para assistirem, para analisarem, é o que eu sempre digo, né? Conhecimento não ocupa espaço, não se perde e é de excelente proveito, principalmente nos dias em que nós estamos vivendo. Como eu disse, lição Betel Dominical, Sala dos Adultos, a lição de número 1 deste novo trimestre, que vai ser ministrada nas nossas igrejas no dia 6 de abril de 2025. Será o primeiro domingo do mês de abril. A lição de número 1, então, dia 6 de abril de 2025, e traz por tema o primeiro ato de adoração, reconhecendo a soberania de Deus desde o princípio, Tá bem? O texto áureo se encontra no livro escrito, ou na carta, na epístola escrita aos Hebreus, capítulo de número 11, o versículo de número 4. Então aqui nós já vamos ter aí dois personagens desta lição, tá bem? Então está escrito assim: pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Tá bem? Hebreus 11:4, como eu disse, é verdade aplicada. Devemos adorar ao Senhor com todo o nosso ser, conforme a vontade de Deus revelada nas Escrituras. Os objetivos da lição são 3. Primeiro, saber que a queda afetou a verdadeira adoração. 2, identificar as diferenças entre os adoradores Abel ou Caim, sendo primogênito, e Abel. O terceiro, ressaltar o valor da adoração. Tá bem? O motivo de oração é para que o Senhor possa se agradar das nossas ofertas. O esboço da lição, a introdução, o primeiro tópico, a queda afetou a verdadeira oração, a adoração. 2, o tópico de número 2, dois irmãos, duas ofertas distintas. 3, a oferta agradável a Deus, e a conclusão. Tá bem? Na introdução da lição, nós já vamos destacar alguns pontos, como nós sempre fazemos. Então, a introdução, vamos lê-la toda. Nesta lição, abordaremos os primeiros registros bíblicos de adoração, com base na história de Caim e Abel, observando a atitude de cada um deles ao ofertar e a reação de Deus diante das ofertas, dos ofertantes e suas ofertas. A partir de outros textos bíblicos, veremos também os princípios que devem nortear os atos de adoração do povo de Deus nos dias de hoje. Tá bem? Está aqui o gancho que nós vamos pegar para analisarmos a lição de número 1. Tá? Nossa visão sempre, uma visão atual, teológica também, e contemporânea, quer dizer, dos nossos dias, para nós reconhecermos, né, o primeiro ato de adoração. Tá bem? Quando falamos em adoração, muitas vezes nós ligamos automaticamente a questão somente do louvor. Mas nós vamos ver que desde o princípio o Senhor é adorado de várias formas. Como nós veremos aqui, nós vamos ver a adoração através de ofertas, dos sacrifícios, tá bem? Primeiro, dos dois filhos de Adão e Eva, né? Caim e Abel. Então nós veremos aí a adoração a Deus através daquilo que nós entregamos, que nós preparamos.
E nós separamos, como nós sempre fazemos, separamos algumas frases, algumas palavras da lição, para que a gente consiga analisar e procurar entender e ajudar o aluno, o professor, o superintendente, uma pequena contribuição para a sua aula. Assim, antes de mais, muito obrigado pela sua cooperação, pela sua participação, você que está se inscrevendo, comentando, você está compartilhando, você está curtindo, você está ajudando e muito o canal na sua propagação. Então, primeiramente, agradeço a Deus e depois eu agradeço a você, a sua família, as suas orações e a sua participação neste canal. E se continuar te agradando, por favor, continue nos ajudando, tá? Compartilhando também, se você achar interessante, tá bem? Então, vamos lá. Como sempre fazemos, nós começamos a separar desde o princípio, né? Desde o princípio. Então, nós começamos falando sobre a oferta que agradou a Deus. Veja, quando nós falamos, no texto ouro ele diz, pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício que Caim. Bom, vamos separar então, começar a analisar a lição nessa questão de maior. Maior em quantidade ou maior em qualidade, tá bem? Quando nós comparamos as duas ofertas, não havia uma exigência ainda do sacrifício cruento, tá bem? É o primeiro a sacrificar. Adão e Eva não precisaram sacrificar, porque antes de haver o pecado, a transgressão dos primeiros pais, não houve nenhum sacrifício. Houve o sacrifício no capítulo 3, se não me engano, versículo de número 21 do Gênesis, em que eles preparam para si, por causa da vergonha de estarem nus, reconhecerem a sua nudez diante de Deus, eles tecem, né? Eles vão tecer vestimentas de uma determinada folha. E para Deus, obviamente, as nossas justificativas, elas não servem, tá bem? Então o Senhor Deus sacrificou o cordeiro e fez roupas, né? Vestimentas de pele de cordeiro para ele. Obviamente, nós estamos olhando já para o sacrifício expiatório de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Obviamente, entrando o pecado, então agora é necessário a oferta pelo sacrifício, uma oferta pelo sacrifício, ou o sacrifício pelo pecado, pela transgressão. E houve esta introdução do sacrifício, tá bem? O sacrifício, o animal era sacrificado, não somente, nós vamos ver mais adiante também, quando Moisés também tem a oferta de efa, de farinha, de pequenos pássaros, quando a família era muito pobre, uma, duas famílias, nós vamos ver na sequência. Então, a primeira coisa que nós vemos é quando fala de maior sacrifício. Quando falamos de maior, ou quando a Bíblia nos ensina sobre maior, ele não está falando de quantidade, ele não está falando de matéria, se bem que é uma parte importante. Obviamente que o sacrifício no passado, sem a matéria, sem o sacrifício, o cordeiro que seja, ou qualquer outra oferta que era pedida, era óbvio que se precisava da matéria, porém da quantidade. Porém, a visão principal do sacrifício não está tanto na matéria ou na quantidade, mas sim na qualidade. Por quê? A quantidade, como nós dissemos, é material, a qualidade é espiritual. E o Senhor estará sempre olhando para nós, primeiramente, quando nós estamos servindo, vamos adiantar um pouquinho, quando nós estamos servindo a Ele em espírito e em verdade, tá? Isso vai mais adiante. Então, só para nós nos localizarmos, quando a Bíblia fala, ou quando Deus fala sobre o maior sacrifício, o escritor aos Hebreus está falando que Abel ofereceu o maior sacrifício, veja que não era quantidade, não era volume, mas era a qualidade do ofertante, primeiramente, logicamente, que o Senhor, podemos dar o melhor de nós, podemos dar a maior quantidade do que nós temos, do melhor do que nós temos, e o melhor de nós, se nós não estivermos na posição de verdadeiros adoradores. É óbvio que o nosso sacrifício, por maior que seja na quantidade, quer dizer, na matéria, a qualidade não vai agradar a Deus, não vai agradar a Deus. Então, muitas vezes, nós nos estribamos nisso, né, de que quanto mais nós fizermos, Deus vai retribuir a nós. Um pensamento equivocado. Muitas pessoas pensam aquela questão da devolução dos 10 e vai receber 100, 1.000, 10.000. Não é este o pensamento do verdadeiro adorador. O verdadeiro adorador, ele vai ofertar com qualidade sem esperar retorno. Apesar de que o nosso Deus não é infiel, ele não fica devendo nada para nós.
E no seu retorno, nós vamos ver aqui, eu coloquei algumas coisas diferentes, nós vamos ver aqui que o retorno de Deus, ele nunca é igual àquilo que nós fazemos para ele. Nunca, de maneira nenhuma. Para não dar a impressão de que Deus também fique devendo algo a nós. Então, nós vemos aqui que a questão de maior sacrifício não é quanto à quantidade, tá bem? Mas a qualidade, porque foi pela fé. Veja, o escritor já começa destacando uma questão importante, relevante, na questão, uma questão relevante no ato do sacrifício. Quer dizer, pela fé. Isto fala também de qualidade, porque a fé vem do Espírito, vem espiritualmente, vem do ser, de dentro para fora do adorador, não é de fora para dentro. Então, quando nós olhamos aqui a questão de maior sacrifício, a quantidade é importante? Sim, mas não é prioridade. A prioridade principal é a questão da qualidade. Como nós estamos sacrificando? Tá bem? Como nós estamos? Será que nós estamos fazendo o melhor de nós? Nós vamos ver isso mais adiante. Então não saia daí, né? Assista a lição por completo e você vai entender mais. Veja, o maior, ela envolve primeiro a questão da qualidade, porque a qualidade da oferta e não a quantidade, ela vem do Espírito, daquilo que nós realmente sentimos por Deus. E se estamos realmente falando para Deus. Quando nós estamos falando de matéria, quantidade, muitas vezes nós não estamos nem fazendo para Deus, né? Como nós veremos mais adiante. Talvez a nossa visão seja diferente, seja outro tipo de visão, como foi a de Caim, como foi também a de Esaú no seu arrependimento, quando ele troca a sua primogenitura. Você vai ver que na visão destes homens, a questão não era agradar a Deus, mas alcançar uma determinada posição diante de Deus. Ele estava como se estivesse fazendo uma troca, né? E nós vemos hoje também, muitas vezes, a questão de fazer para o homem ver, para os homens verem, para os homens nos notarem. Por quê? Nós queremos, vamos colocar alguma coisa aqui, né? Nós queremos, então, onde está a questão aqui da aparência, tá bem? O orgulho, a arrogância, quer estar sempre, está na lição, em primeiro lugar ou no primeiro lugar, né? Muitas vezes nós tentamos comprar com aquilo que fazemos, com o nosso sacrifício, vamos chamar mesmo assim de sacrifício, com o nosso sacrifício na quantidade, nós queremos obter algumas coisas, tá bem? Porque era assim o coração de Caim, tá? Nós vamos falar dentro das atitudes de Caim, que é uma das introduções dos tópicos, tá bem? O segundo, nós vemos na verdade prática ou na verdade aplicada que devemos adorar ao Senhor de todo o nosso ser. Veja que quando ele fala de todo o nosso ser, ele não está falando somente do externo. O homem completo, o homem ele é espírito, alma e corpo. A tricotomia, que nós acreditamos que o homem é dividido em 3 partes: espírito, alma e corpo. Nós, tricotomistas, a maioria dos pentecostais, eles vão estar enquadrados dentro desta divisão, dentro deste estudo, desse ensino. Então, quando nós falamos de todo o nosso ser, nós estamos falando do homem completo, integral diante de Deus. Não é somente uma parte. Também nós vemos isto constantemente. 1 Tessalonicenses 5, 23, ele vai dizer: e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam guardados irrepreensíveis. Então nós vamos sempre notar que o ser, a questão do ser, toda a nossa natureza, não é só a questão de sermos seres humanos, mas também a nossa natureza completa. Tá bem? A nossa natureza completa, ela é corpo, alma e espírito. Como nós sempre vamos frisar essa questão, que quando vamos fazer algo, ser algo, prestar algo diante de Deus, o que nós temos que trazer primeiro? Pensar primeiro, espírito. Segundo, alma, corpo, de dentro para fora. Porque de fora para dentro nós começamos a pensar na aparência. Tá bem? E Deus não se importa com a aparência. Ele não se impressiona com a aparência. Uma das nossas lições, nós vamos falar aqui, se não me engano, a lição dos jovens da CPAD, nós vamos falar de Davi, de pastor de ovelhas, a rei de Israel. Então nós vamos ver a aparência, a questão do chamado, a questão da unção, a questão da separação que Deus faz para aqueles que estão diante dele e que vão servi-lo também em espírito e em verdade. Então, se você puder, eu sempre procuro fazer assim, uma lição ela vai sendo ligada à outra. Nós procuramos um gancho e tratarmos de um assunto só, tá bem? Para quê? Para que não fique muito espaço,
espalhado os assuntos, os temas. Então nós procuramos um tema central dentro das cinco análises que nós fazemos e procuramos trazer aí o melhor para o inscrito, o não inscrito, o visitante, tá bom? Deus abençoe a todos vocês. Então preste atenção, quando ele diz de todo o nosso ser, ele está falando do ser humano integral, todo. Então não adianta eu querer ter a aparência, o corpo de crente e o restante por dentro, né? Aqui, como a Bíblia diz, por dentro, se por fora tá bonito, tá com roupa de crente, tá tudo, mas aqui por fora, né, cabelo de crente, barba de crente, aquelas coisas todas. Mas por dentro a Bíblia diz que o que está dentro do sepulcro, né? Sepulcro caiado. Dentro nós sabemos que só há carne em decomposição, para não usar um termo um pouco mais pesado, tá bem? Então, quando ele diz de todo o nosso ser, nós devemos adorar o Senhor de todo o nosso ser, ele está dizendo que nós devemos nos entregar nesta adoração completamente, corpo, alma e espírito, tá bem? Tem muita gente que quer entregar o espírito, mas o corpo, ele fala, não, isso aqui é meu corpo, minhas regras, né? A história de hoje é essa. Meu corpo, minhas regras. E não funciona, pelo menos espiritualmente falando, ele não vai funcionar nessa lógica. Essa lógica não vai ter efeito. Por quê? Porque, obviamente, o homem interior, aqui o psique, a alma, o ser pensante, ele vai refletir para o lado de fora quem ele é. Nós já falamos isto muitas vezes. Veja, a questão do que a boca fala, do que o coração está cheio. Então, veja, o interno, o homem interior, ele vai ser posto, vamos dizer assim, ele vai ser anunciado quem ele é para fora através da boca. Por quê? A boca vai falar do que o coração está cheio. Ora, se ele entregou todo o seu ser, obviamente que o que sairá de sua boca serão o quê? Cânticos espirituais, salmos, glória a Deus, língua estranha e tudo mais. Tá bem? Porém, nós não podemos separar, apesar de espírito, alma e corpo. Na apresentação, nós temos que entregar ele, e como disse Paulo, vamos adiantando também, como disse Paulo aos Romanos capítulo 2, versículos 1 e 2, rogo-vos, pois, irmãos, pelas compaixões de Deus, que apresentei os vossos corpos, o vosso ser. Veja que não há mais aquela ligação, aquela coisa do fogo, do sacrifício, do queimar. Agora a questão é apresentarmos o nosso corpo, quer dizer, mortificarmos a nossa carne. Mortificarmos a nossa carne e vivermos em espírito e em verdade. Então, novamente, nós vemos aqui o ser, todo o vosso corpo, né? Apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O vosso culto racional, o vosso sacrifício. Hoje nós prestamos o sacrifício de louvor e adoração ao Senhor desta maneira. No ponto de número 3, o valor da adoração, eu retirei do terceiro objetivo da lição. Veja, ressaltar o valor da adoração. Então, está aqui o valor da adoração, tá bem? Quando nós falamos de valor aqui, nós não estamos falando de preço, nós estamos falando de qualidades que nós vamos encontrar dentro da adoração. Nós precisamos conhecer o que é adoração, para quê? Para que nós possamos valorizar, quer dizer, dar um determinado valor ou valorar, né? Dar uma determinada importância à qualidade que nós vamos encontrar, que faz algo, no caso a adoração, que faz a adoração algo que se torne importante para nós, tá? Relevante para nós. Então, dentro da questão da adoração, nós precisamos aprender, assimilar de uma tal maneira, compreender de uma tal maneira, para quê? Para que este ponto, a questão do valor, ela se faça com que nós, ou faça com que isto se torne relevante ou importante ou até vital para a nossa vida cristã, para o nosso culto, quando vamos apresentar a Deus o nosso culto. Então nós precisamos sempre aprender aqui a questão do valor da adoração, tá? Então o valor aqui é a questão de você ir até, veja, o salmista diz, provar e ver de que o Senhor é bom, tá? Então provar, né, tem a ver com experimentar, e ver, você vai reconhecer, não é questão só de enxergar, mas o ver aqui é de vede ou reconheça, prove, experimente e reconheça o valor da adoração. O salmista diz, prove e vede, experimente e reconheça que o Senhor é bom. Você precisa aprender a reconhecer, né? Vamos ver. Nós temos uma determinada parte aqui que nós vamos falar sobre isso, tá bem? Então,
voltando à questão do valor da adoração, então nós vamos aprender que é a qualidade que faz com que algo se torne importante para nós, tá bem? Algo que se torne importante para nós. E quanto mais importante, quanto mais relevante algo da parte de Deus, ou que Deus determina, preceitos de Deus, quanto mais importante, mais eu vou valorizar, mais eu vou reconhecer. Para quê? Para fazer da melhor maneira possível. Veja, quanto mais valor tem para mim, mais eu me dedico, não é verdade? Por isso que a Bíblia diz, onde estiver o tesouro do homem, ali estará o seu coração. A importância da coisa é que vai fazer com que o coração, né, a parte interna, o homem interior, o homem interno, o homem interior, ele vai se dedicar totalmente a isto. Se o meu tesouro estiver no céu, qual vai ser o valor? Qual vai ser o valor? O meu coração estará no céu. Agora, se for algo terreno, onde estará o meu coração? Na terra. Na terra. Não na questão da terra embaixo da terra. Um dia, talvez, ou sim ou não estará. Tá, mas não é essa a questão. Talvez faça parte do arrebatamento. Então, não vai. Então, preste atenção. Veja, quando nós falamos do valor da adoração, nós estamos falando encontrarmos qualidades dentro da adoração que faz com que ela se torne importante ou muito importante. Ou muito. Podemos até colocar aqui um muito importante para nós, algo muito importante para nós. E quanto maior for esta relevância, quanto maior for esta importância, maior será a nossa entrega, maior será o cuidado de nossa parte por isto, maior será até a questão, agora sim, talvez até, se Deus nos deu condição, preste atenção, talvez até aqui a questão da quantidade também aumente. Por quê? Porque o nosso tesouro estará ali. Tá? E eu quero falar uma coisa importante que muitas vezes nós passamos desapercebidos, tá bem? É interessante que nós participemos de todas as coisas e da maior quantidade possível, mas nós temos que nos aperceber também que o inverso disso, lá do lado de fora, quando nós fazemos determinadas coisas sem condições, porque o Senhor Deus nos deu condições, é por isso que a Bíblia nos diz que, tendo força, mesmo tendo pouca força, ou tendo você deve fazer conforme as suas forças, conforme as suas forças, entendeu? Por que o ser tem que entrar aqui no valor? Porque senão nós vamos passar a fazer, não porque nós damos valor, nós encontramos qualidades, mas porque nós simplesmente queremos fazer parte de um grupo específico, de uma lista, de um rol de nomes que são citados, de nomes que são convidados para determinados encontros da denominação, e nós aí acabamos metendo o pé pela mão, porque nós acabamos fazendo não para Deus, e infelizmente acabamos aí prejudicando a nossa vida e a vida da nossa família. E isto também é pecado. Mais adiante a gente vai falar sobre isso. Tá bem? Quando nós falamos aqui também da questão, saímos da questão da adoração, nós vamos para o primeiro ponto da introdução, que nós já lemos ela toda. Então, aqui a base é a história de Caim e Abel, observando a atitude de cada um deles. Veja, a atitude, quando nós falamos de atitude, nós estamos falando do quê? De comportamento ditado por disposição interior, conduta. Então, vamos chamar agora, vamos chamar de ação. E eu brinquei com a questão da ação e da reação, a terceira lei de Newton, né? Que toda ação gera uma reação no sentido oposto e de igual intensidade, tá bem? No caso de Deus, como nós já falamos, é diferente. Então, se você lançar alguma coisa, algo de borracha, que ele vai bater num determinado obstáculo, óbvio, ele vai bater e voltar. Veja, o sentido é o contrário, é o oposto. Você lançou para lá, ele volta para você, tá bem? Porém, a intensidade é igual. Porém, então, conforme a força que você empreende, maior velocidade ela vai voltar nessa velocidade. Então, nós vemos, então, a ação, tá bom? A ação da reação que nós citamos aqui na terceira lei de Newton, assim, meia boca. Tá bem? Então, a ação aqui é a nossa atitude diante de Deus, são as nossas atitudes diante de Deus, ou a atitude do adorador, né? E a reação é de Deus para quê? Do adorado para o adorador. Então, toda a minha ação, todas as ações, todas as atitudes
do adorador, ela vai gerar, não tem como não gerar aquilo que nós fazemos para Deus, independente se ela é uma boa semente, se ela é uma má semente, se ela é uma boa plantação, se ela é uma má plantação, se a atitude ela é fiel como foi a de Abel ou perversa como foi a de Caim, o retorno sempre é válido. A questão do retorno não depende só daquilo que nós fazemos de bom diante de Deus e diante dos homens, se nós praticamos o bem ou não. Veja, esta reação de Deus ela vai ser gerada por causa das nossas ações. Tá bem? Então, por causa das nossas ações, nós temos as reações de Deus. E a reação, como diz na lição, e a reação de Deus a reação de Deus diante dos ofertantes e suas ofertas. Como eu disse, obviamente que a primeira visão de Deus, o primeiro ver de Deus, vai para o sacrificador, vai para o adorador. Porque não adianta estar diante, vamos dizer assim, diante do homem perfeito, mas Deus, como nós veremos no decorrer da lição, ele não está olhando para o exterior, ele está olhando para o interior. E se meu coração for mau, quão grande, se meus olhos forem maus, vamos ver, lá no Novo Testamento já diz que se os meus olhos forem maus, quão grandes trevas serão. Então veja bem, o Senhor estará sempre olhando primeiro para o nosso ser, tá? Para o nosso ser, como nós estamos nos colocando diante dele. E aí a reação será boa, o Senhor vai aceitar o nosso sacrifício, ou ela será uma reação de Deus de repulsa do nosso sacrifício, como foi do sacrifício de Caim. Tá bem? Não é porque era da terra, eu coloquei aqui, não era a disputa do agro com a pecuária. Não existia essa ideia. A questão era que era o coração do ofertante, a disposição, como nós vemos aqui, as atitudes do coração, que fala de disposição. O que é dispor-se, eu coloquei aqui, é estar a serviço, se consagrar, se dedicar. Tá bem? Então, quando nós falamos de disposição, então, no caso aqui, como nós vamos entrar no primeiro ponto, a queda afetou a verdadeira adoração, então eu separei as atitudes de Caim, o primogênito, obviamente, quer dizer, ele tinha um coração, evidenciaram quão perverso o homem pode ser. Então, primeira coisa que nós vemos aqui, dentro da questão das atitudes, né, que nós colocamos como comportamento ditado por disposição interior, veja que agora vem de dentro. Tudo que nós vamos pensar diante de Deus, precisamos pensar que vem de dentro, tá bem? Vem do coração, tá? Vem do coração, nós vamos falar no ponto de número 2, vem do o princípio, o início, a partida sempre será o coração. Então veja, comportamento ditado por disposição interior ou, no caso, conduta, tá bem? A nossa conduta. Lembrando que a nossa conduta ela vai vir de onde? De dentro, do interior, quer dizer, do coração. Se o coração do homem é bom, por isso que a Bíblia sempre vai nos dizer que tudo que nós devemos guardar, precisamos guardar o coração. Por quê? É dele que procede as saídas da vida, tá bem? Então nós vamos falar sobre as atitudes de Caim. Então atitudes quer dizer o quê? Comportamento ditado por uma disposição interior. Como era o interior de Caim? Primeiro, perverso. Segundo, iracundo, orgulhoso, arrogante. Caim não aceitava que existisse alguém antes dele, primeiro do que ele. Ele tinha que ser primeiro em tudo. Tá bem? Não sabemos se foi criação, não sabemos se foi... Mas o que nós sabemos é que o coração do homem é mau desde a sua meninice. Tá? O coração do homem é mau. O Senhor sempre disse isso, nós temos isso no capítulo 6 de Gênesis. O coração do homem é mau desde a sua meninice. Então, nós estamos falando sobre atitude. Tá? Então, é esse comportamento diante de Deus, esta conduta diante de Deus, que parte do nosso coração, que procede do nosso coração, que sai do nosso coração, é que vai fazer o quê? É que vai demonstrar se a adoração é verdadeira ou não. O ponto de número 1, nós estamos falando sobre a queda afetar a verdadeira adoração. Então, eu coloquei aqui atitude e reação. Veja, um coração perverso, disposto, né? Um coração, isso vem de dentro para fora, tá bem? É por isso que nós precisamos tomar cuidado para não pensarmos em servir a Deus somente com o nosso externo, com o nosso exterior, com a nossa aparência, Por quê? Geralmente a aparência é enganosa. Eu sempre digo assim, que o homem tem 3 faces. Aqui quem ele é,
quem ele demonstra ser e quem ele gostaria de ser. Porém, a primeira, nós raramente apresentamos quem realmente somos. Por isso, a aparência ela vem para acobertar quem nós realmente somos. Tá? Então, vou puxando daqui para cá. Veja, e esta aparência ela vai ser disposta através das nossas atitudes. Tá bem? Então, não adianta você colocar... Vamos lá, você coloca aí um Chanel número 5, pega um leitãozinho, coloca o melhor perfume do mundo, coloca aí uma roupinha maravilhosa. Né? Isso vai fazer com que mude a natureza, o ser deste animal, deste leitãozinho? De maneira nenhuma. Por quê? Ao primeiro sinal de lama, de sujeira, daquilo que faz parte da nossa natureza, o que ele vai fazer? Ele vai chafurdar na lama, ele vai desperdiçar o seu perfume caríssimo, das roupinhas que você comprou no pet shop para ele e tudo mais, né? Deixou de fazer uma coisa importante para fazer isso. Só uma figura. E o que acontece? A natureza dele vai fazê-lo, por quê? A aparência é uma coisa, a natureza, que é o que está por quem nós somos realmente por dentro, ela vai surgir. No homem não é diferente, no ser humano não é diferente. Quando nós temos esta questão da conduta, das nossas atitudes, ou a nossa conduta, a disposição interior, dentro destas qualidades, desses defeitos, vamos dizer, perversidade, ira, orgulho, arrogância, então todo o caráter de Caim era ruim, o seu coração era ruim. E veja que no primeiro momento só estava, vamos dizer assim, a grosso modo, lógico que não é esta a ideia bíblica, mas a grosso modo, vamos lá, estava o pai, a mãe e os dois filhos. Obviamente que a família era muito maior, muito maior. Mas vamos desenhar um contexto em que está o pai, a mãe e os dois filhos. Quem o ensinou a fazer isso? Quem o ensinou? Quem o instruiu a fazer isso? Quem o instruiu? Aí alguém fala, o diabo. Não, ele está fora do nosso cenário. Veja que o coração, o interior de Caim era ruim. O interior. É por isso que nós falamos da questão de se colocar na presença de Deus para uma transformação verdadeira. E todo o vosso espírito, alma e corpo sejam guardados. Quando para ser guardado o irrepreensível, primeiro ele tem que ser mudado. E nós vamos falar isto nas lições bíblicas da CPAD, a Sala dos Adultos. Se você quiser também nos acompanhar ali, você vai ter uma visão um pouco mais ampla da questão. Tá bem? Então nós vemos que quando nós falamos de atitude de alguém, no caso de Caim, nós estamos falando de um comportamento. O comportamento que é ditado, que é dirigido, que é ensinado, mostrado pela disposição. Tá? Disposição é o quê? Pôr-se a serviço de. Então, veja, Caim ele se colocou à disposição, o seu coração à disposição da ira, da perversidade, da arrogância, do orgulho, também da jactância e de uma infinidade de conceitos nocivos que fazem mal à nossa saúde espiritual, consequentemente, também prejudicará o nosso sacrifício, a nossa adoração diante de Deus. Então, nós precisamos sempre tomar cuidado com isso aqui, tá bem? Às vezes a gente se arruma tanto por fora e se esquece do interior. Minha mãe dizia assim, por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento, né? Então, muitas vezes a aparência, ela é interessante, né? A gente vai lá, compra aí uma roupa em 12 vezes, já compra também um calçado. Isso eu estou falando no termo genérico, eu estou falando tanto para masculino e feminino, tá bem? Aí compra uma vestimenta caríssima, compra calçados caríssimos, né? Fazem penteados caríssimos e uma infinidade de tratamentos, né? Hoje pode ser unissex também, já é, né? A questão da manicure, pedicure e assim sucessivamente. Mas é só aparência, era a questão aqui. Então, o primeiro momento, o primeiro sinal de que Deus, né, nós vamos falar sobre isso, também sobre a decisão de Deus, a partir do momento em que Deus entra na história, não favorecendo Abel, não é que ele não gostava de Caim, tem nada a ver. A questão é que, nesse momento aqui, Abel apresentou um maior sacrifício, um melhor sacrifício. Tá bem? Por quê? Nós vamos ver que o melhor também está ligado às primeiras coisas, às primícias. Ele não traz o resto, não traz a sobra, sabe? Depois de um dia, de um domingo inteiro de esbórnia, sem ir nem para a escola dominical, chega no culto bocejando, chega no culto dormindo, olhando para o relógio, pensando nas horas intermináveis, 1h30 de culto. No domingo, às vezes, 2. Mas não, veja que o melhor também está ligado às primeiras coisas, às primícias. A primeira colheita, esta era ofertada, os primeiros grãos, os primeiros espigas,
o primeiro de tudo, os filhotes, né? Vamos dizer assim, o primogênito da criação, da sua criação pecuária, né? Ou o primeiro dos grãos do agro, e assim sucessivamente. Tá bem? Vamos mais adiante para nós não tomarmos muito tempo. Então, falamos sobre atitudes. Tá bem? E a atitude, ela está ligada à atitude. E conforme a nossa atitude, será a reação de Deus. Veja, a reação de Deus foi na sua decisão. A sua decisão, e nós vamos ver o que aconteceu mais adiante. Tá? Há alguns pontos importantes, né? Caim, segundo os escritores, está ligada à questão de aquisição, porque foi o primeiro filho, é o primogênito de Adão e Eva colocou o seu filho com o nome, com a questão de aquisição. Tá? E também, segundo o próprio comentário da lição, a aquisição está ligada também à questão de ser o primeiro ser humano a nascer, porque Adão foi criado e Eva foi feita da costela de Adão. Então aqui o nascimento gestacional, a gravidez de uma mamãe, 9 meses, né? 9 meses de gestação, é o primeiro homem da terra a nascer desta forma, tá bem? Então, por isso, ela colocou o seu nome de aquisição, tá bem? Porque somente Deus fala de... Aliás, porque fala de vida, tá bem? Aqui ele vai falar da vida e do favor de Deus. Então, o primeiro ser humano a nascer, e Abel está ligado à questão de fôlego, tá bem? Ou vaidade. Essa palavra vaidade, principalmente nas nossas denominações, ela foi usada por muito tempo como uma questão assim, somente ligada à vestimenta, ao comportamento da pessoa. Mas não é este. Quando nós olhamos lá, principalmente em Provérbios, Eclesiastes, ele vai falar muito sobre vaidade. O que é a questão da vaidade? A vaidade é brevidade, é algo que se vai rapidamente. Tanto é que quando o rei vai falar sobre vaidade, ele diz que o homem é aquele sopro, sabe? Quando você solta aquele ar quente no contato com o frio, ele não vira aquela nuvenzinha legalzinha. As crianças gostam até brincar, né? E vai fazendo aquela nuvem, tal, mas ela se dissipa rapidamente. E isto fala da brevidade da vida do ser humano. Quer dizer, nós não somos eternos, a nossa alma é imortal, né? O psique, o homem interior é imortal, mas a vida na Terra, por mais, né, que nós vivamos, ela é breve. Tá? O salmista chega a dizer que o máximo do homem é 70 anos, e o que passa disto é enfado e canseira. Veja, quando nós vemos lá no início do Gênesis, eram 800, 700, 900 anos, quer dizer, era uma vida mais longa, mais longeva, o ser humano era mais longevo, mas não queria dizer que ele não ia morrer, ele ia morrer, tá bem? Então, Abel está ligado à questão do fôlego, né, de vida, e também da vaidade da vida. Enquanto nós vemos aqui a parte de Deus nos dando vida, nós vemos em Abel a brevidade desta vida, a brevidade desta vida. E por isso nós precisamos tomar cuidado com o quê? Com as nossas atitudes, ou com as atitudes do nosso coração, quer dizer, com o nosso comportamento. Tá? O nosso comportamento ele deve ser ditado por uma disposição interior, ou esta disposição interior ela vai ser ligada a quê? Às Sagradas Escrituras, e o nosso interior será transformado ao aceitarmos ao Senhor Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador e Senhor da nossa vida. Tá? Ou Senhor e Salvador da nossa vida. Tá bem? Então, tudo está ligado aqui ao interior, ao coração, tá? Que vem de dentro para fora. Tá bem? Então, nós precisamos tomar cuidado com isso. Então, vemos a questão aqui, né, dos nomes. Nós já falamos em outras lições a questão dos nomes, né? O povo hebreu, o povo do Oriente Médio, eles têm o costume de dar o nome à criança conforme as suas características, né? Saul, vermelho, né? Como o menino nasceu grudado no tornozelo, pegado no tornozelo do irmão, então já vamos chamá-lo de Jacó, vamos chamá-lo de usurpador, de aproveitador. Mas lá na frente Deus tem um plano na sua vida, muda toda aquela questão que estava ligada, aquela coisa que foi ligada à sua conduta, porque ele nasceu grudado. Então, pegado no pé do irmão. Então tá. Então a sua conduta. Aqui no caso, o nome era dado conforme alguma condição, alguma coisa que era apresentado pela criança já nos primeiros dias de nascido. Então, o nome era dado conforme as características. Nós não temos esse costume. Achou bonito lá num pacote de banha, na novela, no jornal, sei lá, em alguma coisa. Achou bonito. Ou viu alguém, ou, sei lá,
A minha mãe disse que achou o meu nome bonito porque no tempo dela, obviamente, né, as novelas não eram transmitidas. A televisão vai chegar preto e branco em 1950, cores no Brasil em 1970. Então, na mocidade da minha mamãe, a novela era transmitida através de revistas, ou, mais famosas, ou fotonovelas, também as revistas, e ela leu uma fotonovela dessa, viu este nome e colocou em mim. Eu acho que na minha casa, acho que só o meu nome foi, não sei, não lembro. Mas eu sei que o meu nome foi escolhido pela minha mãe, na questão, porque ela achou bonito, ela viu na fotonovela e achou legal. Lá no Oriente Médio não há esse costume. Então a característica da criança é que vai ser isso, pelo menos no princípio. Hoje eu não sei como é que funciona. Tá bem? Então ela chama de aquisição, porque ela achou que não teria mais favores de Deus, porque eles transgrediram, eles entristeceram a Deus, mas Deus permitiu que ela obtivesse essa aquisição, né? Aquisição como sendo um favor de Deus. A vida vem de Deus, porém essa vida ela é breve. Porém essa vida ela é breve, tanto é que Abel, na questão, Abel já se chamava Abel, mas a questão aqui nós lembramos também dele ser executados por seu irmão. Por que nós precisamos ter o nosso interior transformado, a nossa conduta, as nossas atitudes? Veja, porque há todo este levante de Caim? Por causa de uma decisão, ponto de número 1, 2, veja, o ponto 1, o nascimento de Caim e Abel, 1, 2, a oferta que Deus rejeita. Então o Senhor se agradou de Abel e rejeitou a Caim. Veja, isto foi uma decisão de Deus, tá bem? A decisão de Deus. E veja que a decisão de Deus, a maioria das vezes, ela nunca está ligada a isso aqui, a quantidade, a matéria, mas está ligada ao espírito. Nós vamos lembrar das 2 moedinhas, nós vamos lembrar do vaso de alabastro, nós vamos, se bem que era uma quantidade bastante grande, né? A questão aqui, não a quantidade em volume, mas em valor, né? O valor aqui na questão do dinheiro. Nós vamos nos lembrar de homens e mulheres que, como nós vamos ver na lição também, quase não tinham condições. Então, as ofertas elas vão ser ditadas conforme a nossa condição, mas elas terão relevância ou não conforme a nossa disposição interior, o nosso coração. Tá bem? Às vezes a quantidade, eu vou repetir, a quantidade de matéria pode ser muita, mas a qualidade do adorador, ela quase não existe. O espiritual quase não existe, é só mais uma questão de formalidade, de religiosidade ou de algum interesse que esse dito ofertante tem. Tá? Então tudo começa com a decisão de Deus. A ira começa por quê? Porque Deus escolhe Caim, porque Deus escolhe a atitude de Caim, o interior de Caim. Nós vamos ver mais adiante. Então veja, e aí, quando Deus decide, aparece o verdadeiro Caim. Esse Caim estava escondido num filho primogênito, no irmão mais velho, no cara legal. Geralmente, né, tem-se essa visão do irmão mais velho ser o cara legal, ser o cara isso, ser o cara aquilo, mas esse aqui não. Esse aqui, infelizmente, ao seu interior, na decisão de Deus, ele já se mostrou quem ele era. E geralmente nós fazemos isso. Tá? A questão quando Deus, ele dá, não é que ele dá privilégios para alguém, é que não é a sua hora ainda de ser o número 1, ou de estar no primeiro lugar naquela questão. Então o Senhor Deus vai escolher outro. Ora, se nós falamos que Deus é soberano, nós precisamos, nós precisamos nos inclinar diante das decisões de Deus. Então não adianta eu me rebelar, não adianta eu querer sacrificar o meu irmão, não adianta eu querer prejudicar o meu próximo, porque Deus decidiu que era a hora dele. Veja, a hora dele, a sua vai chegar também. Tanto é que quando Deus vai falar com Caim, ele diz, cadê o teu irmão? O sangue dele clama a mim desde a terra. Ele diz, eu sou o guardador do meu irmão agora. Veja, ele mata, ele se irrita, ele não confessa, ele se rebela, mas ele tem medo do castigo. Agora todo mundo que me encontrar vai me matar. Não, vou botar um sinal na sua testa. Não sei que sinal é esse. Tá bom? Então eu já vou confessando. Eu não vou confessar aqui para depois não dar margem para outros que se aproveitam. Então, quando nós falamos da soberania de Deus, nós falamos em acatar as decisões de Deus. E aconteceu o inverso na vida de Caim. Caim, agora ele mostra quem ele é.
E muitas vezes nós, dependendo das circunstâncias e das situações em que nós nos encontramos ou que Deus nos coloca, eu vou falar na outra lição, acho que dos jovens, a questão da vontade diretiva e da vontade permissiva de Deus, é o Senhor quem decide o que ele vai fazer. No caso, quando ele olha para o interior, né, para as atitudes de ambos os adoradores, nós vamos ver que a decisão do Senhor é por Abel. Por Abel, não somente pelo seu sacrifício, mas principalmente, primordialmente, por causa de Abel. O coração de Abel era totalmente diferente. Veja, o coração de Caim, orgulho, arrogância, e ele não aceitava que ninguém estivesse antes dele, que alguém fosse escolhido antes dele. Ele tinha que ser o primeiro em tudo. Tá bem? Já Abel, o coração dele é feito do quê? Fé e caráter justo. Fé e caráter junto, que é a oferta que Deus se agrada. Tá bem? E nós temos aqui na lição que Abel ofertou das primícias do seu trabalho, movido. Qual foi a motivação? Nós vamos falar mais adiante ali. Tá bem? Qual foi a motivação aqui de Abel? Fé, motivação. Qual foi? Fé, na questão de Hebreus 11:1 mesmo, tá? A fé é o firme fundamento das coisas que se espera, a prova das coisas que se não vê, e um caráter, veja, justo, tá? O coração dele era o inverso, as atitudes dele eram inversas às atitudes de Caim, tá bem? Enquanto havia perversidade, ira, orgulho, arrogância, tá? Todo esse tipo de coisa, no coração de Abel existia a fé, tá? Sabendo que o seu sacrifício estava já ligado à ideia de alguém que viria também justificar ou ser sacrificado por causa das transgressões, por causa do pecado. Então ele já está agindo por fé, porque a fé me faz ver o futuro, me faz confiar no futuro, e talvez até na questão de Abraão, ver um futuro, ver uma localidade, acreditar numa localidade sem vê-la, que é a questão da firme fundamento e a prova das coisas, que se não vem, aí é fé. Quando eu não vejo, é fé. Tá bem? Como disse o apóstolo Paulo, como é que eu posso esperar numa coisa que eu estou vendo? Lógico, isso não é esperança. A esperança é naquilo que eu não vejo. Mas o principal também, outra coisa interessante, é o caráter. São as características da personalidade de Abel. A sua personalidade era totalmente diferente. O comportamento ditado por disposição interior de Abel era totalmente diferente. Tá? A inclinação, esqueci de falar sobre isso, a inclinação do coração de Abel, do caráter, da disposição de estar na presença de Deus, de sacrificar a Deus, de prestar um culto a Deus, a sua motivação, a sua inclinação era o quê? Totalmente oposto da perversidade, da ira, do orgulho. Não, era fé e um caráter justo. Quer dizer, uma personalidade, uma das características dele era a questão da justiça. Da justiça. O que é a justiça? A justiça é quando eu realizo algo sem olhar para quem, sem ver isto, sem ver aquilo outro. Tá bem? É aquela questão do pau que dá em Chico, dá em Francisco. Isso é justiça. Às vezes vai para fora, às vezes vem para dentro. E eu não posso me esquivar desta responsabilidade. Muitas vezes nós praticamos a justiça do lado de fora e quando vem para essa justiça ser praticada do lado de dentro, nós simplesmente nos esquivamos, inventamos, torcemos a doutrina bíblica, invertemos as doutrinas, criamos até novas doutrinas que não são bíblicas para justificar isso aqui, ó. Tá bem? Uma inclinação para o mal, E depois lá na frente tem aquele famoso choro, né? Onde foi que eu errei? Foi na aplicação da justiça. Tá bem? Quando nós somos justos, Deus, ele também vê essas duas características, fé e justiça. O caráter de Abel era justo, era um homem. Deus vai falar sobre Jó, a questão de um homem reto, justo, temente a Deus e que se desvia do mal. Tá bem? Então veja, o caráter, a formação de Abel, estavam os dois na mesma casa, os dois tinham os mesmos, eram filhos dos mesmos pais, Adão e Eva, mas veja a inclinação do coração de Abel e a inclinação do coração de Caim, totalmente diferente. Totalmente diferente. Assim como nós temos 5 dedos, né, em cada uma das mãos, você vai notar que eles não são iguais,
em espessura, em tamanho, tá bem? Uns têm 3 ossinhos, outro só tem 2 ossinhos, e assim sucessivamente, tá? Eu acho que é falange, falange, falangeta, alguma coisa parecida com isso, tá bem? Carpo, metacarpo, punho, aí vai mais adiante. É a formação, eu acho que é essa formação da mão, se eu não estou equivocado, se a minha mente não está me enganando ou pregando peças, tá bem? Então nós vimos aqui na primeira parte que as atitudes têm a ver com o comportamento ditado por disposição interior, quer dizer, ou mais comumente nós falamos a conduta, a nossa conduta, tá bem? A conduta de Caim, porque o coração de Caim era mau, e o coração de Abel era regido por fé e por caráter justo. As suas motivações, as suas inclinações eram totalmente diferentes. Totalmente diferentes. Tá bem? Vamos mais adiante. Então, nós falamos aqui o ponto número 3, a oferta que agrada a Deus. A lição sempre termina com: eu ensinei que, indignado com a decisão de Deus, o que Caim faz? Caim traiçoeiramente matou Abel, seu irmão. Tá? E a história se repete constantemente. Todas as eras existiram este tipo de comportamento. Tá? Deus toma uma decisão, Deus decide na sua soberania e o homem simplesmente não aceita, porque a sua inclinação é totalmente mal, o seu coração, as suas atitudes são malignas, tá? São maléficas, e outros males que nós podemos dizer, maus que nós podemos falar do coração do homem, quando Cristo não entra. Agora, trazendo para os nossos dias, quem somente pode mudar esta área do ser humano? Quem pode mudar o ser? Quem pode mudar as atitudes? Somente Jesus Cristo. Somente Jesus Cristo de Nazaré. Quando nós aceitamos a Ele, lógico que existem linhas de pensamento que o chamado de Deus, a graça é irresistível, ou a outra linha de pensamento que diz que o homem pode decidir se sim ou se não. Não estou defendendo nenhuma e nem outra, não é este o caso. Estou expondo visões. Veja, somente Deus pode mudar o coração do homem e o caráter do homem, que é o tópico de número 2. 2 irmãos, 2 ofertas distintas, diferentes, 2 comportamentos, 2 condutas totalmente diferentes. Veja que tanto um quanto o outro vieram da mesma cepa. Tanto Caim e Abel vieram da mesma cepa. Adão e Eva são filhos do mesmo pai, foram criados dentro da mesma casa. Porém, nós vamos ver aqui a distinção entre os dois, né? A distinção entre os dois. E nós falamos sobre essa distinção quando o Senhor ele aceita o sacrifício de Abel e rejeita Caim, quer dizer, na realidade, ele aceita Abel e seu sacrifício, e rejeita Caim e o seu sacrifício. Então, nós vamos ver qual é a razão. Na lição está escrito assim: a razão disso não foi a origem da oferta, e sim o coração deles ao ofertar. Então, aqui nós vamos usar a razão não como na matemática, né, nem como psique, mas vamos falar sobre algo que causa alguma outra coisa, né, a origem de uma outra coisa. E no caso aqui, a razão é o coração. Do coração originou-se. Do coração de Abel origina-se fé, caráter e testemunho de Deus até hoje, por ela, quer dizer, pela fé de Abel, ela fala até hoje. Então, também a inclinação do coração de Caim fala até hoje também. Porque foi o primeiro assassino, foi o primeiro homicida da história dos seres humanos. Foi o primeiro homicida. Então, veja, a razão aqui como origem, a origem, o que causou a exclusão de Caim e a aceitação de Abel foi a origem, o coração. O que originou tudo isso? A causa desta rejeição e desta aceitação é a origem. Qual é a origem? O coração. Então Deus olhou para o coração deles dois. Não estou dizendo que Deus só quer o coração, isso não existe. Por isso eu já coloquei aqui, né? Está aqui, nós vamos falar mais adiante, e está aqui também. Tá? Não, Deus não quer só o coração, isso não existe, tá bem? Deus quer espírito, alma e corpo, o ser humano completo, tá bem? O ser humano completo, íntegro, integral, completo, tá? Esse negócio, não, porque Deus só quer o coração. Mentira, mentira. Senão Paulo não tinha escrito isso aqui. E todo o vosso espírito, alma e corpo,
Não está falando só do coração, está falando tudo. Veja que ele vem de dentro para fora. De dentro, espírito, alma e corpo. Espírito, alma e corpo. Então a conversão, o crente, o salvo, o justo, o servo de Deus, ele não é de fora para dentro, ele é de dentro para fora. Tá bem? Porque é muito fácil ser de fora para dentro. É só colocar, dar uma aparência na lataria, todo mundo vai falar, deve ser crente, né? Uma vez um advogado veio, não é que ele veio reclamar, ele achou engraçado. Ele falou, Maurício, a pessoa passou por mim e falou a paz do Senhor para mim. Será que ele achou que eu era crente? Quer dizer, o advogado, ele veste o quê? Bom, pelo menos algum tempo atrás, hoje eu já não sei mais. Então ele vinha com o seu terno bem cortado, sua gravata, né? Às vezes o seu colete, o conjunto era calça, colete e paletó, né? Já colocava uma gravata combinando, e aquela coisa toda, né? Relógio, anel de formatura, piriri parará, sapato de cromo alemão, e assim sucessivamente. Então, quer dizer, veja, a aparência externa talvez tenha sido a causa da confusão do irmão. Ao saudar alguém não crente, o que também não faz mal, é igual água, se não fizer bem, mal, quer dizer, se não fizer bem, mal também não faz, a não ser que seja morro afogado, aí é outra situação. Mas veja, o irmão confundiu, ele já deu uma parte do Senhor para uma pessoa que não era crente. Por quê? Porque ele foi pela aparência. Ele foi pela aparência. Nós vamos falar sobre essa questão também na lição dos jovens da CPAD. Se você quiser dar uma olhadinha. Então nós vemos aí, qual é a razão? Qual é a origem? A origem é o coração. Provérbios 4:23, de tudo que se deve guardar, guarde seu coração, porque deles procede as saídas e intenções do coração, tá? Do coração. Então nós precisamos tomar cuidado para que o nosso coração não seja mau, tá? Mau ele é, mas nós precisamos que ele seja transformado por Cristo para que ele adquira as qualidades e chegar o mais próximo de Cristo, o que nós podemos representar ou nos achegarmos ou nos igualarmos mais próximos a Cristo dentro desta questão. 2.21, veja, a perfeita adoração ao Senhor. A primeira coisa que nós vemos na lição é que o Senhor é zeloso nessa história de Caim e Abel. O que nos ensina? Primeiro, que o Senhor é zeloso quanto à adoração que lhe prestamos. Tá? Zelo. Zelo. O que é ser zeloso? Lembra? E tem uma passagem de uma determinada situação em que ele vai falar, cortou a minha ideia, uma certa informação. E não sabeis vós que o Espírito Santo de Deus que habita em vós tem ciúmes? Lembram dessa versão? Veja, é essa questão aqui. Deus é zeloso quanto à sua adoração. Isso nos ensina que Deus não aceita uma adoração de qualquer maneira, seja o tamanho, seja o preço, seja a quantidade que for. Se não está em conformidade, como diz o bispo Abner Ferreira, no comentário, ele diz assim, não é somente fazer a coisa certa, tá? Mas também fazer do jeito certo, tá bom? Então temos isto, pensamos em fazer a coisa certa, mas agimos da forma errada. Deus não vai aceitar, por mais bem intencionado que nós estejamos. A coisa pode ser a melhor possível, tá bem? Esta coisa. Mas se o jeito não estiver em conformidade com os ensinos de Deus, como o próprio escritor diz, se não estiver em conformidade com a Bíblia, com as Sagradas Escrituras, se for vontade de homem, Deus não vai receber, porque não foi isso que ele nos ensinou. Tá bem? Paulo vai falar com Timóteo, fala para ele, fica naquilo que você aprendeu. Fica naquilo que você aprendeu. E hoje há uma profusão de falsas doutrinas, de inversões de valores, de inversões doutrinárias, de inversões exegéticas e de uma infinidade de coisas. Tá? Não, mas não é isso que está escrito no grego. Filhão, você não sabe nem falar português. Vai devagar, vai devagarzinho. Tá? Você fica ouvindo. Tem muito papagaio de pirata hoje. Qual é a questão? Ele ouve, ele vai fazendo a sua ideia, ele montando o seu esboço e depois ele despeja tudo aquilo na página dele. E isso vai confundindo os crentes. Então, um conselho aos crentes. Então, como é que eu devo servir a Deus? Do jeito que ele te ensinou. Do jeito que nós aprendemos nas Sagradas Escrituras. Ora, como está escrito. Fica naquilo que você aprendeu, Paulo disse a Timóteo, sabendo também de quem você aprendeu. Sua avó, de sua mãe, eu fui o seu mestre também. Então lembre-se disso.
Quando na segunda carta aos Tessalonicenses, no capítulo número 2, Paulo nos ensina a não nos demovermos facilmente do nosso entendimento. Por quê? Seja por carta, por epístola, por profecia, seja por qualquer coisa for. Ele vai falar aos Gálatas, ele diz assim, e se nós, ou até mesmo o anjo, vos trouxer um evangelho que vá além das Sagradas Escrituras, além do que eu vos tenho ensinado, seja anátema. Então, está havendo uma comoção muito grande, uma turbulência muito grande no meio cristão, no meio evangélico. Por quê? Esta avalanche de falsos mestres que agora vem, eles estão confundindo. O povo está se rebelando contra a denominação, se rebelando contra os seus pastores, se rebelando contra as doutrinas da Bíblia Sagrada para dar ouvido a este tipo essa qualidade de gente, essa qualidade de pastor. Eu vejo outros pastores de outras denominações, né, os reformados, os tradicionais, também com a mesma preocupação. Por quê? Porque o ataque sempre será, lembra que nós falamos da igreja como organização e organismo? Então, desta forma, eles estão atacando a organização da igreja e prejudicando o organismo. Por quê? Estão enfermando os membros do corpo, estão adoecendo os membros do corpo, principalmente aqueles que não diferem, né? Como diz a lição aqui, ofertas distinguem. Eles não conseguem distinguir o falso do verdadeiro. Eles não conseguem distinguir o ensino bíblico, a doutrina bíblica das Sagradas Escrituras, divinamente inspirada, para esse monte de livros e baboseiros que estão sendo lançados no ouvido dos cristãos, que, ao invés de pesquisarem Bíblia, livro, tal, ir para a escola bíblica dominical, os cultos ordinários da igreja, não. Fica em casa assistindo televisão e principalmente ouvindo esses hereges, tá? Beleza. E como foi que Deus nos ensinou na questão da oração, tá? Da adoração? Logicamente que esse assunto ia surgir, né? Então vamos lá. O que a Bíblia nos ordena quanto à adoração? Deste tipo de oração para nós conseguirmos fugir dos aproveitadores da fé. Primeiro, 10%. Maravilha. Segundo, oferta. Terceiro, oferta alçada. Eu destaco assim, tá? 10%, ordem. Oferta também. Oferta alçada é aquele ali que eu coloco no meu coração, ou Deus coloca no meu coração para eu fazer. Sei lá, doar uma lata de tinta, uma cesta básica, isto aqui. Porém, isto aqui não pode sair disto aqui. Tá bem? Se você pôs no seu coração de fazer alguma coisa, não pode sair daqui. Eu não sou dirigente de igreja, por enquanto não, né? Fiz esse trabalho muitos anos, por hora, por momento, talvez um grande momento, não estou dirigindo a igreja. Mas veja, esta sempre foi a minha ideia. Graças a Deus, porque também sempre tive o meu emprego oficial, carteira registrada. Tá? Então, a oferta alçada, esse aqui você não mexe nem para isto e nem para isto. Eu quero ajudar a trocar a bancada da igreja. Oferta alçada. Tá? Você falou ou Deus colocou no seu coração. Não se mexe aqui. A 10ª parte é para que haja mantimento na casa do Senhor. Não estou falando que é para sustento deste ou daquele. Estou falando de mantimento na casa do Senhor. Tá bem? Isso aqui você pode até, dentro da referência deste aqui, você pode falar deste aqui e ajudar. Tá bem? Mas este aqui é para que haja mantimento na casa do Senhor. Na casa do Senhor, não na casa do Senhor. Tá? Da senhora. É na casa do Senhor. Tá bem? Então a oferta também ela tem esta finalidade. Só que também a oferta também não pode sair daqui. Não pode sair daqui. Nem esta e nem esta. Então o que eu faço, irmão Maurício? Faz o que você pode. Porque os aproveitadores da fé vão pôr isso aqui para 15, para 20. Esta oferta aqui, forçosamente, eles vão pôr um determinado valor, sendo que é aquilo que o Senhor colocou no seu coração, ou como você alcança a fazer, e esta aqui é um propósito que você colocou. Se você vai dividir em 12 vezes, 10 vezes, 6 vezes, não sei, tá bom? Mas os aproveitadores da fé vão vir com sabonete, com sal, com lasca não sei do que, madeira não sei da onde, e assim sucessivamente. E para me ajudar, o suor caiu nos olhos. Então vai ser aqui na frente mesmo. Você vê que é tudo, não tem negócio de edição. Tá bom? Então vamos lá.
Os aproveitadores da fé, agora se o fulano, se o cicrano é um mau administrador, é um péssimo administrador, ou é um esbanjador contumaz, que ele arrume também igual eu, mas não sou esbanjador, graças a Deus, tá? Também uma CLT, tá? Quer dinheiro além do que a Bíblia realmente ensina? Aqui, ó, CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas. Aquele documentozinho azul pequeno, pequenininho, tá? Hoje quase não se usa mais, que é tudo por e-social, né? Ou de eletrônica, social eletrônico. Então, quase você não vai ver mais a carteira, só a não ser para registro, né? A não ser para registro. Agora, o que acontece? A igreja não tem culpa se o administrador ele é esbanjador, se o administrador ele é nécio, ele não tem competência para isso. E nem dá ouvido para o seu auxiliar que cuida deste departamento como trabalhar lá. Não, eu sou fulano de tal e faço do jeito que eu quero. Bom, aí depois não reclama. Aí os aproveitadores da fé eles vão aumentando, né? Aquelas listas, vão trazendo aquelas intermináveis listas. O irmãozinho, que obviamente eles sempre fazem isso por coação, eles coagem as pessoas a fazerem, geralmente ligado a algum tipo de maldição, algum tipo de praga. Outra coisa, aquela questão lá do início que eu falei, também o crente ele não pode fazer. Por quê? Se você ganha 10, vamos colocar aqui, se você entrar nisso aqui por aparência, você vai gastar, vamos lá, não muito longe não, 30. 20 já fugiu do seu orçamento. E isso aqui vai prejudicar o seu nome e a sua família. A sua casa será a sua casa, tá? E o seu nome serão prejudicados. E quando isto acontecer, raramente vão te ajudar a sair desse buraco. Raramente. Eu estou falando de aproveitadores da fé, não estou generalizando. Estou falando de aproveitadores da fé. Então você não pode ser tão insciente a ponto de entrar na conversa dos aproveitadores da fé. Por quê? Você vai estar fazendo algo coagido, não está dentro como Deus te ensinou, ou como Deus nos ensinou, e ainda você vai prejudicar o bom nome de Cristo também. Porque vão dizer o quê? Vai lá o inadimplente, para não usar um termo pejorativo, né? Tem outro nome para isso. Tá? Lá vai o inadimplente, diz que é crente, entendeu? A sua casa vai estar desprovida, a sua esposa, seu marido, seus filhos, e o seu nome sujo. E também vitupera o bom nome de Cristo. Então, veja até onde você pode ir. Isto aqui é uma coisa, isto aqui é uma coisa, isso aqui é outra. Aproveitadores da fé, eles vão inventar modas. Tá? Por quê? Por causa da má administração, por causa da má gestão, tá? de recursos, que deveria, em determinados lugares, é escasso realmente, mas em outros há abundância de víveres, mas a administração está voltada para um outro tipo de coisa, tá bom? O ponto 2.2, vamos sair dessa questão aqui, o caminho da adoração nós vamos falar agora. Eu gostaria de falar sobre esses 3 verbos aqui: caminhar, comportamento e condução. Tá bem? Então nós temos aqui no ponto 2.2, o caminho da adoração. Então eu tirei caminho dali. Quem não anda, veja, Deus não recebe sacrifício de quem não anda, de quem não se comporta, de quem não é conduzido pela verdadeira fé. Pela verdadeira fé, tá bem? Aí tem a distinção do salvo e do religioso. Quer dizer, vamos colocar ali do legalista para o salvo, para o servo verdadeiro. Porque o seu comportamento, o seu caminho e a sua conduta, ela é diferenciada, como eu coloquei aqui, né? Ela é diferenciada tanto aqui quanto aqui. Há uma diferença entre o crente, o salvo, e o religioso. E também a diferença de condução. Por quê? O nosso caminho, o nosso comportamento e a nossa condução, ela será totalmente direcionada pela palavra de Deus e voltando aqui como Deus ensinou. Diferente da condução de, vamos ver aqui, de Abel, né? Deveriam ser as melhores, mesmo se feitas, veja. A questão, de novo, aqui agora a gente sai do maior para o melhor. E é colocada aqui a questão também da questão da perfeita adoração ao Senhor, tá bem? Ela deveria ser feita da melhor maneira possível, mesmo para quem não tinha recursos. Veja,
Você que não tem recursos, o seu melhor é o máximo do seu recurso que ele pode garantir. Não vá querer fazer com o recurso do outro. Você tem um recurso de 200, o outro tem um recurso de 2.000. Ele vai fazer o melhor dentro de 2.000 e você vai fazer o melhor dentro do 200. Tá? É isso que é o melhor. Você tem que fazer o melhor dentro da sua condição, dentro daquela condição que Deus te dá. E lembra que eu falei no trimestre passado que eu gostei muito da palavra contentamento? Veja, quando nós fazemos assim, quando nós trabalhamos desta maneira, nós estamos contentes. E dentro deste contentamento, nós vamos fazer o melhor dentro do que nós temos, do que Deus nos proveu. Não do outro, ou não de quem fala. Eu preciso de tantos, de tantos. Quem quiser entrar, entra. Quem não quiser, problema seu. Quem não quiser, não fica assustado com maldições, não, que isso aí não pega. Tá bom? Deus está vendo o quê? A qualidade, Deus está vendo a atitude e Deus está vendo a origem do seu sacrifício. Tá bem? Eu lembro uma vez que eu e mais um irmão ia sermos levados ao presbitério. E eu estava desempregado. Um mês eu recebi R$10, há muitos anos atrás. E ele dava o dízimo de pelo menos, vamos colocar aqui, R$150. O líder falou para ele, você precisa ser fiel no dízimo. Ele falou, mas esse é o meu dízimo. Aí qual foi a pergunta do responsável? Como é que você sustenta uma família com isso? Olha que coisa impressionante. Veja, muitas vezes nós nos perdemos nesta questão. Mas ele estava de consciência, o meu amigo, todos eram meu amigo, o líder, muito mais na questão religiosa, também, ele citou até isto, né, que da minha parte. Mas veja, o que eu queria falar, ele disse, você tem que ser mais honesto, porque ele olhou o volume, ele olhou a quantidade do sacrifício, mas não olhou para a qualidade, era realmente o dízimo dele aquele. E o pastor disse, como é que você consegue? Para sair da saia curta, saia justa, curta não, justa, ele disse assim, como é que você consegue sustentar uma família desse jeito? Mas aí o caldo já tinha derramado, não tinha jeito. A bacia já tinha virado e pronto. Tá bem? Então nós vemos aqui, por quê? Onde está o perigo de caminhar, de se comportar, de se conduzir fora do que Deus nos ensinou? Está na lição. Veja aqui, mais adiante, em 1 João capítulo 3, versículo 12, Caim é identificado como sendo do maligno, ou seja, alguém conduzido por Satanás. Tá bom? Veja, quando a origem da nossa adoração, o valor da nossa adoração, o objetivo, como eu disse aqui, quando nós encontramos a qualidade, a verdadeira qualidade da adoração, quer dizer, a causa vai ser o coração, mas um coração zeloso dentro do zelo de Deus na adoração, fazendo a coisa fazendo a coisa certa e do jeito certo, tá bem? Como Deus nos ensinou. Fugindo dos aproveitadores da fé alheia, que geralmente vai ser sempre na classe mais baixa, tá bem? E tomando cuidado com esses verbos, caminhar, né? Comportamento, ou comportar, e conduzido, de conduzir, tá bem? A diferença do salvo e do religioso é que o salvo, ele é conduzido pelos ensinos das Sagradas Escrituras. E o religioso, infelizmente, ele é dirigido pelo orgulho, pela arrogância, pela perversidade, pela ira e pelos desejos perigosos, né? Concupiscência. Desejar ser o primeiro também é uma concupiscência. 2, 3, a pureza do coração, né? Nós vamos ver aqui uma luta muito grande, né? Deus não aceita a adoração de aparência. Então nós temos a aparência versus submissão, quebrantamento e sinceridade. Veja, o coração, a razão, a origem era de aparência, de Caim. Mas a de Abel vem de um coração submisso, quebrantado e sincero. Veja, um coração conduzido por amor e fé genuínos. Aqui, fé e caráter justo. Aqui, fé e amor, fé genuína também. Quer dizer, é algo autêntico, que não é falso, que não está baseado em falsidades, que não tem segundas intenções. Tá bem? Então, vamos pensar sempre nisto. O que nós estamos... O nosso sacrifício,
é de aparência ou vem de um coração submisso, quebrantado e sincero diante de Deus? Por isso Isaías escreve assim, que Deus está dizendo, eu habito no alto e sublime trono. Está bem distante de nós, tá? Transcendência. E depois ele fala, mas também com o abatido e com o contrito de coração. Fala da imanência de Deus, quando ele, nós vamos ver na lição, o verbo se fez carne, da lição CPAD, tá? A sala dos adultos, tá bem? Então, amor e fé genuínos. 2, 3, como diz o tema, como diz o título, a pureza do coração. Veja, o coração puro, ele é submisso, ele é quebrantado e ele é sincero, não usa máscara, não se esconde, não usa subterfúgios. Também o seu coração está totalmente desmanchado, à mercê, submissão, à mercê da vontade de Deus. À mercê, ele está, o seu coração, a causa, a origem, a razão da sua adoração é um coração submisso, quebrantado e sincero na presença de Deus. E é isso que nós precisamos cultivar. Ponto 3, o último, né? Tá aqui, eu ensinei que a história de Caim e Abel nos mostra que o Senhor é zeloso quanto à sua adoração, quanto à adoração que lhe prestamos. Tá? A questão aqui é olhar qual é a origem, né? O que ocasiona a nossa adoração. Qual é a origem da nossa adoração? Veja, o que ocasiona? Será que é um comportamento, um caminho ser conduzido, um caminho dos salvos, como Deus ensina, ou é o religioso cheio de aparência e de interesse? Tá bom? 3 ofertas agradáveis a Deus, nós vamos estar deste lado aqui. Então, nós começamos a falar sobre o melhor e as primícias. Está na introdução do ponto 3. Veja, o melhor. Abel não ofereceu um sacrifício qualquer, mas ofereceu o sacrifício dos primogênitos e do seu rebanho, Gênesis 4:4. Então, o melhor, veja, o melhor, eu coloquei, talvez eu esteja sendo maldoso, não estou criticando também, né? Tem aquela pessoa, ela chega ali, ela não está em condições físicas, ela está no culto, ela está bem, Deus, mas ela não está bem para prestar um outro sacrifício. Aí nós usamos aquela célebre frase, é para Deus mesmo. É para Deus, ele aceita. Veja, o melhor. Se eu não estou em condições, mesmo estando lá, mas eu não estou em condições, eu vou pregar, tá? Vamos lá, colocar nós aqui, do púlpito. Eu vou pregar, mas eu não estou em condição física, emocional, condição de saúde, eu não estou em condições. Humildemente, o que eu vou fazer? Eu vou passar a oportunidade para outro. Eu vou passar, não é porque eu sou, sei lá, o primeiro, o segundo, naquela posição, que eu tenho que fazer, mesmo não estando. É quando eu apresento que meu coração, as minhas atitudes, estão como as atitudes de Abel, um caráter justo. Então eu vou passar para outro para que ele apresente o melhor dele. Talvez ele, naquele dia, esteja na condição de apresentar algo melhor para Deus. E eu vou simplesmente fazer o quê? Então faça você. Eu já não estou em condição. Sei lá, garganta, dor de cabeça, cefaleia, dor de garganta, sei lá, estou cansado, estou com sono, eu não vou conseguir apresentar o melhor, tá bem? E quando eu falo também das primícias, eu estou falando das primeiras coisas, as primeiras horas do dia, as primeiras horas do meu descanso, as primeiras horas, e as primícias no culto também, tá? Quando ele fala de primícia, ele está falando que não é o resto, não é o que sobra do meu dia, não é o que sobra das minhas forças, não é o que sobra do meu ânimo, não é o que sobra da minha motivação. Por isso eu citei lá no início a questão de ficar constantemente olhando para o relógio, bocejando, né, levantando, indo para o banheiro toda hora, bebendo água, tá bem? Isto não é, isso é resto, tá? Você está indo lá levar os restos. Ageu, ele reclama disto na reconstrução do templo. Enquanto vocês cuidam das casas estucadas de vocês, a casa do Senhor está abandonada. E aqui a questão do culto. Nós passamos o dia cuidando fazendo tudo o que gostamos e na hora de fazer o que precisamos, nós fazemos o quê? Sobrou isso aqui. Sobrou meia hora de 10 minutos de atenção. O resto eu vou estar voando, né? Sonhando alto. Como dizem, pensando na morte da bezerra. 3.1, Abel, um adorador por excelência. Abel certamente adorava a Deus em espírito e em verdade. Aqui fala da motivação. Eu gostaria de falar sobre motivação. O que é que nos leva a fazer? O que está nos levando a fazer? Qual é a motivação?
Tá? O que é que me impulsiona? Qual é o combustível que movimenta a minha vida, o meu coração, a minha adoração? Veja, a de Abel era em espírito e em verdade. Tá bom? Porque Deus vai procurar os verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Tá bem? Contrapartida, você tem a motivação, a ambição, o orgulho. Sabe aquele lá que chega na igreja e ele gosta muito de ficar esbravejando na frente da igreja e dos dirigentes? É isso aqui. Eu ajudei, eu fiz, eu mereço, eu tenho que ser o primeiro. Mesmo que não reúna nenhuma condição. Mas como ele é ambicioso e orgulhoso, o que ele vai começar a se jogar na face das pessoas? Eu ajudei. Eu fui uma vez dar um estudo numa igreja e chegou um determinado político e ele começou a falar, tá vendo essa janela aqui, pastor? Fui eu que dei. Tá vendo essa... não deixou de levar a porção dele no estudo. Com certeza ele levou a porção dele para casa no estudo. Mas ele começou, tá vendo esse piso? Fui eu que dei. É por isso que a igreja precisa depender de Deus e dela mesma, de suas condições, de administradores conscientes, para não ficarem vindo esses gentios para o nosso meio e falando, eu dei isso, eu fiz aquilo outro, e ele entra, ele não precisa ser convidado, ele já vai direto para o púlpito, sendo que o púlpito é para os sacerdotes do Senhor, não são para políticos. Desculpa. Tá bom? Vamos voltar aqui. Vamos falar só dos crentes agora, mas tem crente político também. Então é isso aqui, ó. Eu ajudei, eu fiz, eu mereço. Tá bem? Veja, espírito e verdade e a questão daquele que chega. Quando o pastor vai chamar a atenção de alguém, de um familiar, né, de um filho, o que ele vai falar? Não se esqueça que eu sou um dos maiores contribuintes desta igreja. E não se esqueça que quem te deu essa condição de ser o maior contribuinte na igreja foi Deus. Do mesmo jeito que ele deu, também pode tirar. Tá bem? Por que estamos fazendo? Porque estamos fazendo, veja, a gratidão e fidelidade na administração dos recursos que Deus nos confiou. Nos confiou. Tá bem? Então vamos mais adiante. Veja. Então você pode... Qual é a sua motivação? Pense agora. Qual é a nossa motivação? Eu estou adorando a Deus em espírito e em verdade ou estou meramente colocando o meu orgulho, as minhas ambições naquilo que eu faço aparentemente para Deus? Tá? E depois fica aqui. Eu que ajudei, eu que fiz, eu mereço, eu dei a maior parte, eu comprei tudo. Tá vendo da bancada dessa igreja? Fui eu que dei. Oh, parabéns, Deus abençoe. Tá? Fora isso, agora, quanto a favores, quanto a subornos, quanto a presentes, quanto a peitas, isso aqui está fora. Tá bom? 3:2, veja, certamente Abel certamente adorou a Deus em espírito e em verdade. 3:2. Não sei nem quanto tempo mais nós estamos aqui. Sabemos. Veja, e a questão também dentro da motivação, moveu, nós temos aqui uma explicação também que diz assim, olha, sabemos que do nosso jeito, ou do jeito, ou de nenhum outro, ofende a Deus. Sabemos que Deus requer nossa devoção, não importa o custo. Tá bem? Não leve para o lado de não, eu vou fazer porque Deus vai me restituir. Deus não falou para você fazer isso. Deus não te pediu. Uma coisa é você provar a Deus. Provar e vede, tá bem? Fazer prova de mim é uma coisa. Tentar a Deus é outra coisa totalmente diferente. Existem pessoas que estão tentando Deus, e Tiago diz que Deus não tenta ninguém, e por ninguém é tentado, por ninguém, nem crente, nem descrente. Tá? Então, veja, nós não vamos conseguir subornar a Deus com determinadas coisas. Então, existem crentes que ele acha que ele está fazendo prova de Deus. Mas, para fazer prova, como nós vemos lá em Malaquias 3, é necessário, existem condições para isso. Não adianta eu viver uma vida desta forma e querer fazer prova de Deus. É óbvio que Deus não vai responder. É óbvio. Porém, existem pessoas que estão tentando a Deus. Ponto 3:2. Abel, um homem de fé. Veja, a fé moveu Abel a se dispor a oferecer o melhor. Quer dizer, ele se dedicou, ele pôs-se a serviço de Deus, ele se consagrou à questão de dispor, de disposição lá em cima. Veja, ele se dispôs para quê? Para oferecer o melhor. De novo, nós vamos voltar a um comportamento ditado por quê? Pelo interior. A conduta, ela é movida, a motivação, a disposição interior é ditado por quê? Quer dizer, a atitude é um comportamento ditado
por disposição interior. Veja, aqui o dispor, ele se dispôs para quê? Ele se pôs a serviço, ele se consagrou, ele se dedicou para fazer o melhor. Para fazer o melhor. Veja, que ele não está falando de fazer o maior, mas fazer o melhor. Tá? Aqui uma coisa, aqui outra. Então ele dedicou a sua vida a fazer até o dia do seu, né, que foi extinta a vida de Abel. Todos os dias ele se dispôs, não foi um dia só, não era só no dia do sacrifício, mas todos os dias a fé move, tá bem? A fé move. Aí nós vamos lembrar lá de Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9, né? Que a salvação ela vem por meio da fé, não por obras. Não por obras. Então, veja, a confiança de Abel não estava na sua obra, não estava na sua oferta, mas na fé que o movia, que o levava, que o conduzia, que o impulsionava a fazer o melhor para Deus. Ele se dispôs, tá? Ele se pôs a serviço, ele se consagrou e dedicou-se a fazer o melhor em todos os dias da sua vida. Tá bem? Então, veja, quando nós nos lembramos da questão da salvação, não tem nada a ver com a oferta. Tá bem? A oferta ela é interessante? Sim. Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, ótimo. Mas, principalmente, o que vai ver? O que é que está nos motivando? No caso de Abel, a fé. No caso de Caim, só tinha a aparência. Tá bem? Dispôs o melhor. 3:3. Aqui nós vamos falar do terceiro e último tópico. O altar da adoração estava em Abel. Por que o altar da adoração estava em Abel? Porque o altar aqui é o coração. Veja, estava em Abel. Tá? O dicionário bíblico Wycliffe, no Antigo Testamento hebreu, a palavra usual para altar é misbeá, lugar de sacrifício, que deriva do verbo zabá, matar ou sacrificar. Então vamos lá. A ideia de altar do Antigo Testamento era o sacrifício. E o sacrifício era o quê? Alguém morrer para expiar o pecado de outro. Tá bom? Quer dizer, no Antigo Testamento, aqui fala... Quando nós vamos para o Novo Testamento, a ideia transmitida é a mesma. Só que a forma de apresentar, o jeito é diferente. Veja, aqui ia o boi, o bode, o carneiro, a rolinha, efa de farinha, tiririm, paraná, tá? E vamos lá. No Novo Testamento, o que nós temos? Vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é vosso culto racional, e não se conformar com este mundo. Tá bem? A mesma ideia. Veja, quando nós voltamos aqui, todo o nosso ser. No Novo Testamento, qual é o altar? O altar é o nosso coração. Qual é o sacrifício? É nós subjugarmos a nossa carne. Paulo diz esmurrar a carne, mortificar a carne. Quer dizer, estar diante de Deus de uma tal maneira que meus desejos, as minhas concupiscências, os meus desejos carnais estejam sacrificados no altar de Deus. Paulo traz essa ideia maravilhosa aos Gálatas, capítulo 2, versículo 20, quando ele diz o quê? Eu estou crucificado com Cristo. Veja que o altar que o Cordeiro de Deus foi sacrificado foi a cruz. Estou crucificado com Cristo, mais vivo, Paulo diz, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo agora na carne, eu mortifico ela para quê? Para viver a fé do Filho de Deus que me amou. Tá bem? Para viver a fé do Filho de Deus que me amou. Então veja, antigamente era bode, hoje somos nós. Hoje somos nós. Tá? Cristo foi para o seu altar, que é a cruz, o altar de sacrifício, e nós sacrificamos o quê? A carne, o nosso corpo, o eu. Veja, dentro do ser, espírito e alma e corpo, eu vou colocá-lo todo diante de Deus para que ele seja subjugado pela presença de Deus. Não seja mais eu, mas Cristo vivendo em mim. Tá bem? Então nós falamos hoje, né, eu já não sei, faz um sinal de quanto tempo eu estou aqui. Né? Então nós temos aqui o fiel adorador oferece o melhor no altar. Né? Quer dizer, o altar agora é o culto. É o culto. Então o nosso altar está preparado espiritualmente na presença de Deus. Onde? Quando vamos cultuar, quando vamos adorar a Deus. Tá bem? O fiel adorador, antes de reverenciar a Deus no altar, Abel já adorava em seu coração. Veja, antes do altar de pedras, físico, 1h30. Glória a Deus. E se precisar, a gente fica 2. Veja, dentro do altar, hoje é o quê? Hoje é o nosso coração. E nós devemos mortificar a nossa carne.
tá bem? Todo o nosso ser, espírito, alma e corpo, subjugados, guardados, irrepreensíveis para o dia do Senhor, para o dia do Senhor. Amém? Então nós falamos da lição de número 1, que é o tema está aqui, né? É só eu encontrá-lo, mas ele está aqui, na primeira lição. O primeiro ato de adoração, reconhecendo a soberania de Deus desde o princípio. Então, dentro de tudo isto aqui, o que nós precisamos tirar de toda essa lição? A soberania de Deus. Soberania de Deus. Veja, as decisões de Deus são as melhores e as principais para a nossa vida. Amém? E quando nós aprendemos a adorar a Deus assim, nós vamos apresentar o melhor e as primícias. Tá bem? Porque nós reconhecemos a soberania de Deus dentro de suas decisões para nós. E ao invés de perseguirmos os nossos irmãos como Caim fez com Abel, nós vamos estar submissos, quebrantados, sinceros, temos fé e temos um caráter justo diante de Deus para apresentarmos sacrifício diante do Senhor. Amém? Que Deus nos abençoe e até a próxima análise, se Deus assim nos permitir. Fiquem todos com a paz do Senhor.